CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Perdoe-nos o atraso, porque a outra aula se estendeu um pouco mais. E para preparar ali a transmissão demora um pouquinho. Então vamos ler o Evangelho, Raquel. O Cristo Consolador, capítulo 6, item 1. O jugo leve. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E assim, Jesus, que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso patrono Eurípides de Bassanufo, a quem evocamos esses espíritos em teu santo nome, Jesus, em nome do amor, é que pedimos, em nome também do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Nós paramos na questão 93, número... Perispírito. 7? 93. Na 93. Então vamos lá. Lê a pergunta aí, Raquel. Perispírito. 93. O espírito, propriamente dito, está a descoberto ou, como alguns o pretendem, encontra-se envolto numa substância qualquer? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Então vamos lá. É a questão 93 do Livro dos Espíritos, que trata do perispírito. Você pode pegar meu celular lá na sala? Que eu vou transmitir. Então o homem é composto de um corpo físico. Todo mundo está vendo um corpo físico. Tem algum aí que não enxerga? Temos que até quem não enxerga sabe que tem um corpo físico. Todo mundo toca. Nós não vemos o espírito, mas o espírito sempre está envolto numa substância vaporosa, que também é matéria, que chamamos de perispírito. Todos nós somos espíritos que têm esse corpo espiritual, ou perispírito, ou corpo astral, que é a mesma coisa, e um corpo físico. Morre o corpo físico, o espírito permanece com seu corpo espiritual. É assim que ele se apresenta para nós, ou para os espíritos. Como que conhecem a Lurdinha no mundo espiritual? Ela está com o mesmo rostinho dela, com o mesmo corpo. Como que eu iria reconhecê-la se ela aparece aqui? Do mesmo jeito dela. Como reconheceria o altivo, a Elvira, a Neuza, seja quem for? Porque a gente mantém a nossa individualidade após a morte. Tem aí um colega chamado Carvalho, passa para ele, o Marquinhos passa, que ele pediu para passar a aula. Passa o link para ele dar aula. Então, ele está dizendo aqui, isso é muito importante, tá? O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós.
todavia bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Ele vai aonde ele quiser. É como você tem a água, o gelo e você tem o vapor. O vapor continua sendo água e você não está vendo vapor aqui. Entenderam isso? Alguma pergunta? Aí tem uma observação de Kardec. Como o germe de um fruto está envolto pelo perisperma, assim como o espírito propriamente dito reveste-se de um invólucro que, por comparação, pode se chamar perispírito. Invólucro, né? Eu lembro sempre do abacate. Você tem um abacate, você tem um caroço do abacate, você tem a polpa do abacate, você tem a casca do abacate. O caroço é o espírito, a polpa é o perispírito, a casca é o corpo físico. Você joga a casca fora, você continua ali com o espírito e com o seu corpo espiritual. Isso que ele quis dizer aqui, como um fruto que envolve ali com o seu perisperma. Entenderam isso? Entendeu mesmo? Tá, então pergunta aí, que você não entendeu. Quando ele diz aqui, muito grosseira para nós, é grosseira para os espíritos, o perispírito, por que grosseira? Porque é um corpo grosseiro, que eles estão vendo, todo mundo tem. Pra gente, a gente não vê. Hã? O grosseiro é a matéria ou É a o matéria. perispírito? É a matéria. A matéria que é o perispírito. O perispírito. É o perispírito, que é sutil para nós, mas é muito grosseira para eles. É muito grosseira. Tem espírito com perispírito pesadão. Tem espírito que não consegue se deslocar com o pensamento. Ele pega ônibus. Ele entra no carro para pegar uma carona. Ele não consegue, com o pensamento, ele se transportar. Ele não consegue sair da terra. Dependendo do espírito, ele não consegue. Ele continua na terra, na crosta terrena. E atravessar essa crosta, essa região umbralina, que é uma região muito pesada, sozinho não vai não. Não vai não. A gente precisa de ajuda. Por isso, tratem de rezar. Principalmente quando estiver morrendo, né? Mas como vocês não sabem quando vão morrer, reza todo dia. Porque é difícil. Olha, a gente estava estudando aqui o André Luiz. Hoje não, ontem. E eles vêm lá de nosso lar para uma casa, a casa Lar de Fabiano, que é uma casa transitória no mundo espiritual. Ali tem um espírito, que é uma mulher, tem aqueles nomes diferentes, nome fácil eu já não guardo, né? Semprônia, é um nome diferente desse, que coordena os trabalhos daquela casa. Aquela casa, o objetivo é atender as regiões inferiores aqui da Terra, umbralinas, aqui em torno da Terra. E os espíritos que podem ser atendidos ali. Aí o André Luiz vem com um instrutor chamado Jerônimo e mais 2 pessoas. E qual a missão deles? A missão deles é resgatar algumas pessoas que irão desencarnar. Acho que são 5 espíritos, 4 ou 5 espíritos. Eu não cheguei lá no final do livro, mas como a gente já leu algumas vezes, a gente sabe. 5 espíritos. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber esses espíritos no momento do desenlace, vão levar para essa casa de apoio, que é uma casa de apoio, para depois levarem para nosso lar. E quando ele vem se aproximando dessa casa, ele vem facilmente até um certo ponto da espiritualidade e depois ele tem que vir a pé. Eles vêm andando a pé. Tal a dificuldade por causa das vibrações. E o que caracteriza essas vibrações? As emanações dos pensamentos dos homens e dos espíritos.
cria uma crosta. Por isso o planeta Terra é reconhecido pelos espíritos como o planeta das sombras. Você desencarnar, ele diz ali, é muito difícil um espírito romper essa barreira para ir para um lugar de elevação. Tem que ter ajuda. Vocês não imaginam a imensidade de ajuda que nós encarnados temos. Espíritos encarregados em diversos setores da sociedade. Mas, enfim, eles vêm com seu perispírito. São homens. Para vocês entenderem isso, essa diretora, e quando o Alexandre chega com o André Luiz nesta casa, ele diz assim, nós estamos aqui para ser útil a vocês, a senhora. O que precisar da gente, nós estamos aqui para ser útil. E ela diz assim, muito obrigado, eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar de vocês. É igual aqui no centro, né? Tem alguma coisa para fazer? Tem, pode vir que tem. Vai arrumar. Marquinhos, tu tem coisa para caramba para fazer, Marquinhos. Aí veio, ela falou, tem. Nós vamos, eu estou precisando ajudar uma pessoa muito cara a mim, olha só, um espírito muito caro a mim, que foi resgatado de regiões tenebrosas, inferiores, conseguimos trazê-lo para cá, está nos arredores da casa, está do lado de fora. Eu ainda não posso trazê-lo para cá, ele não tem condições de vir para cá. A gente está protegendo ele lá fora. E de lá onde ele está, nós vamos providenciar a reencarnação dele. Olha só. O espírito não tinha condições de ficar lá na casa transitória. Olha a túnica nupcial que Jesus falou, lembra? Lembra lá o reino dos céus é semelhante ao festim, né? Que para celebrar as bodas, a parábola das bodas. O reino dos céus é semelhante a um senhor que foi festejar as bodas do seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados. Aí mata os servos, manda outro, aí ele fica chateado, manda chamar todo mundo pelas encruzilhadas. Estão lembrados? Vai todo mundo para a festa, para o festim. Aí o Senhor, eu estou abrindo um pouco mais para a gente lembrar, associar tudo ao Evangelho. E a importância desse perispírito, esse perispírito nos dá uma leveza, ou um peso. Ele tem um peso específico, depois eu falo o que é o peso específico. E o Senhor chega lá, quando ele verifica na festa, vê um homem que não estava com a túnica nupcial. E o que ele faz? Atalhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá dores e ranger de dentes, não é? Primeiro ele pergunta ao homem, o que você está fazendo aqui sem a túnica nupcial? E o homem fica calado. Entrou de penetra, né? Mandou ele para... Aí você fala assim, poxa, como é que o reino dos céus é assim? Que Senhor é esse? Que Deus é esse? Tão duro só porque não estava com uma roupa? Jogou ele lá para fora? Pois é, essa túnica nupcial é a condição que o espírito tem, isso está no seu perispírito, dele entrar ou não. Olha aí, o André Luiz narrando a situação desse espírito, que não podia ser acolhido na casa, porque ele levaria desespero para os outros, desequilíbrio, e atrapalhar todo um trabalho. Então, você sempre fala que quando a gente estiver quase morrendo, a gente tem que pedir para vir para o SEAP. É. Nem todo mundo tem condições de vir para o SEAP. Olha só, aí ela pergunta, olha a sua pergunta. Vamos não, ver. Tá não. Liga aí. Olha, eu vou dizer para vocês, não tem motivo para ninguém aqui ir para o umbral, não tem. Vocês estão estudando, vocês estão trabalhando, não são perfeitos. Nós não somos, mas estamos lutando, estamos aprendendo, já temos as simpatias espirituais. Não tem porquê, não se preocupem com isso. Só se fizerem grandes bobagens. Então pensa para cá que vem para cá. Eu perguntei
porque ele sempre fala que antes da gente morrer, para a gente pedir para vir para o SEAP. Mas, de acordo com o que ele falou, nem todo mundo tem condições de vir para o SEAP. Mesmo que a gente peça, se a gente não tiver condições de entrar, a gente não vai entrar. Olha só, quando você pede, você já está se predispondo à ajuda. Você já se arrependeu. Mesmo lá de fora a gente pode ser ajudado, mas não necessariamente a gente consegue entrar. Eu estava dando essa aula ali, um outro, não lembro qual era, se era essa aula mesmo, era aqui por perto. Aí estavam as meninas ali, tem uma assistida nossa, que se chama Elisângela, ela desencarnou. Ela desencarnou. E várias pessoas já viram a Elisângela ali sentada. A filha, o neto, a neta, o sobrinho, uma outra pessoa, a Dilane, várias pessoas. Aí eu perguntei, como que Elisângela vinha para cá, estudava, como assistida nossa ali, sentava ali, assistia os estudos, faltava pra caramba. Agora, eu gostava muito dela, ela era muito simpática, bem pretinha ela, bem pretinha, bem um negro, bem, como é que eu chamo um negro bem? Você é marrom, Raquel. Ela bem escura, pele bem escura. Ela foi vista assim. Mas nesse dia, eu ainda perguntei, como é que a Elisângela veio para cá, no dia da aula? Aí o Espírito falou assim, não para mim, para a Dilane. Ela pediu muito, ela começou a orar, ela estava no hospital, ela sentiu que ia desencarnar, pediu ajuda e foi ajudada. E detalhe, por que eu enfatizei a cor da pele? A Dilane falou assim, mas ela não está pretinha não, ela é bem clarinha, bem branca. Ela é bem clara, ela veio para cumprir uma missão, faliu, né, lá no dever dela, no cumprimento do dever dela, teve os problemas dela e desencarnou cedo, nova ainda. Mas ela se apresenta bem clarinha, né? Cabelos lisos, alourados e bem a cor da pele bem branca, bem clara. Olha aí o espírito. O espírito, ele tinha coisas a fazer, mas ele já tinha valores. E aquela é a maneira que ela quis se apresentar, que mais a agrada. A agrada desse jeito. Ela colocou então, o perispírito tem algumas propriedades que você vai mudar de acordo com o seu pensamento. Você pode ficar com a cor negra, como você pode ficar com a cor branca, você pode ficar mais velho, você pode ficar com a mesma idade. Pode ser uma encarnação da passada, se aquilo te agrada, como o Emmanuel aparece como ele era senador romano na época do Cristo. Pode ser mais novo, eu vou aparecer magrinho. Agora, se você vai aparecer para uma pessoa que é do seu relacionamento, do seu círculo, você vai aparecer com a aparência que você sempre teve, né? Pode ser até mais nova. Por exemplo, o altivo não é visto velhinho, ele é visto novo, bem jovem. A Lurdinha, nova. A mulherada quer ficar tudo nova, né? Magrinha, nova. É só com pensamento, né? É molinho, né? Então, no outro dia eu brincando, eu tinha um carinho muito grande com a Elvira, com a Neuza, a Cidinha, eu sempre cito o nome delas, tem aqui a homenagem a elas, e elas já eram de idade, né? E eu brincava, mexia com elas, meu carro está parecendo um museu, né? Tem aqui uns 500 anos. Aí a Neuza sempre dizia assim para mim, eu falei, Neuza, você já está velha, mas não era nenhuma maneira desrespeitosa não, era entre nós. Aí ela respondia assim para mim, velha é a sua avó, né, Neuza? Velha é a sua avó. E ela ria, ficava por isso mesmo. Aí um dia desse eu falei assim, aquele pessoal, aquela velharada lá, qual era o termo que eu usava com elas, sem faltar com respeito, não era, nunca foi assim. Aí o médium disse assim, ela está dizendo que quem está velho é você, está todo mundo novinho aqui, você que está velho agora, velho e barrigudo. Então vocês vejam como o espírito mantém
a sua individualidade, né? A sua jovialidade, a brincadeira respeitosa, né? O espírito não é carrancudo, não é. E como elas aparecem? Elas dão forma ao seu perispírito. Uma das propriedades, é que ele não vai falar aqui das propriedades, eu nem me lembro se vai falar aqui, se lá na frente. A outra propriedade, essa é a plasticidade, você moldar o seu perispírito. A penetrabilidade, você entrar na parede, a parede não é obstáculo para você. Você passa com a porta fechada. Agora, todo espírito consegue fazer isso? Não. A expansibilidade. O espírito se expande. A expansibilidade. E outras propriedades que o perispírito tem. Porque ele não é rígido como o nosso corpo físico. Não é rígido. É um corpo fluídico, mas é matéria. E para eles grosseiras, para a gente sutil, porque a gente não está vendo. Assim como a água, mesmo em estado de vapor, continua sendo água, mas a gente não está vendo a água aqui na nossa atmosfera. Fala, Raquel. Deus está sempre amparando a todos. Todos estão sob o amparo da lei divina. Olha só, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. 8 anos. E a mãe dele não pôde tirar ele de lá. A mãe dele estava bem. Estava em nosso lar e muito bem. E num lugar superior em nosso lar. Ele só conseguiu ser ajudado depois que ele entrou em sintonia com os espíritos, que ele orou, ele pediu a Deus, pediu ajuda, então ele abriu sintonia, ele viu Clarencio e os maqueiros, colocaram ele numa maca e o levaram para nosso lar. Mas até então, ele ficou lá 8 anos. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Tinha ajuda, mas por que não pegou e levou de uma vez? Não é? Porque não tinha condições de levado, por falta de sintonia. Ele nem via os espíritos. Ele nem via. Ele ouvia os inferiores, chamando ele de suicida, não é? Vamos por dedos. Fala, Maiara. Depois de 8 anos, que ele se arrependeu. Não sabia nem o que estava acontecendo com ele. E o tempo passa muito rápido. Não tem noção, ele perde. Você vê lá no Memória de um Suicida, o Jerônimo, ele ficou ali 10 anos no Vale dos Suicidas, foi resgatado, ele ficou mais um tempo lá no nosso lar, ficou 13 anos. Ele quis ver a família, ele tinha muita saudade. Os espíritos têm saudade da gente, como a gente tem deles, porque não tem um contato. É uma história muito interessante, que ele vem à Terra ver. Quando ele entra na casa que ele morava, a casa já morava outra pessoa. Ele viu numa folhinha a data. Quando ele olhou a data, ele se assustou. Caramba, já se passaram 13 anos. Para ele era naquele dia. Era no dia seguinte, entendeu? Fala. Você levantou o dedo. Ele não era moralmente evoluído. Isso sim. Não. Ele teve problemas com o sexo, ele teve problemas com a bebida, ele teve problemas com o cigarro.
Ó, tá lá em nosso lar, a história dele toda. Ele não via, ele não ouvia. Não necessariamente. Você passa por momentos de perturbação. Olha, você sempre passa por um momento de perturbação, que pode levar alguns minutos, alguns dias, meses, anos, décadas. Pode levar. Não, não. Sim, olha só. O conhecimento ajuda bastante. Mas se você colocar o conhecimento como condição sine qua non, o que é sine qua non? Condição única, né? Única e não pode invariável. Então, você elimina as outras pessoas que não são espíritas, e não é por aí. A questão é sempre moral. O conhecimento ajuda, mas o que vai dar a você essa ajuda mais, esse estágio mais avançado, vamos dizer assim, essa ajuda mais direta é a elevação moral. Nessa mesma obra do André Luiz, que eu citei agora, que o espírito ficou nas cercanias da casa transitória, eles vêm para o desencarne de 5 pessoas, como eu disse. Adelaide Câmara, que é a aura celeste. Quem auxilia? Os 5 tinham méritos, os 5. Ela era espírita, ela sabia que ia desencarnar, ela trabalhava, ela tinha um asilo, ela pediu às crianças para cantarem, e ela morre com o canto das crianças. O doutor Bezerra pega a Adelaide Câmara e a leva. E diz assim, ela mesma cortou o último laço dela e foi embora. Deve dar depois, dar uma dormidinha e tal, que beleza. Como é que foi a morte do Chico, hein? Do doutor Bezerra. Então, aí lá ele vai ajudar o Dimas. Tem a desencarnação do Dimas. Algumas pessoas citam em palestras. O Dimas era espírita também. Mas o Dimas deu um trabalho danado para morrer. E qual era o problema do Dimas? Ele ficou ligado ao corpo até o momento do enterro. Mais um pouquinho ele ia junto para a cova. O problema dele era a ligação com a família. Ele era um espírito bom. Ele tinha um mérito. A ajuda estava ali. Mas ele não conseguia se desvencilhar do corpo, porque ele estava ligado na família. Ele queria falar com a família desesperada, ele não conseguiu se desvencilhar da família. O outro é um protestante, não deu trabalho. O outro é um católico, não deu trabalho. O outro também acho que é católico. São 5, 2 católicos, um protestante e 2 espíritas. O que deu mais trabalho foi o espírita. E os 5 tinham condições morais de receber aquele tipo de ajuda. E olha que o espírita tinha conhecimento. Tem um livro muito interessante aqui chamado Voltei, do Frederico Figner. O Frederico Figner, você vai ver a história, ele ajudou muita gente. Ele foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ele era rico. Ele que levantou a FEB. Ele era profundo conhecedor da doutrina espírita. Ele gostava na doutrinação, ele coloca ali no livro, de doutrinar os padres, de discutir com os padres. E ele vibrava, porque ele, no argumento, ele vencia todas as discussões. Ele tinha conhecimento, era inteligente. Então ele era inteligente, mas o que faltou nele? Amor. Faltou amor. Ele não tinha amor. E ele desencarna. Ele conta o desencarne dele. Quem é que vai recebê-lo? Doutor Bezerra.
E ele é levado pelo Dr. Bezerra. Ele não conseguia volitar. Olha só, ele teve o mérito, teve o Dr. Bezerra, foi lá, mas ele não conseguia. E do lado dele, também tinha recém-desencarnado uma professora, acho que veio lá do Pará, da região norte, uma professora simples, e ela veio volitando, ela ia sozinha volitando. E ele, com todo o conhecimento, não conseguia. Ainda escutou o deboche dos espíritos, que ele falava para eles: vocês têm que ter luz. Cadê a tua luz? Vocês têm que ter luz, falava com os espíritos na doutrinação. E os espíritos, então, quando ele saiu: e aí, Frederico, cadê a tua luz? Onde é que está a tua luz? Teve que ouvir isso. E ele ficou um pouco revoltado. E a história prossegue somente quando ele fala com amor com os espíritos, ele age com amor, que a luz dele aparece. Olha só, o amor é tudo, a questão moral é tudo. Fora da caridade não há salvação. E quanta gente caridosa nas igrejas, nos terreiros de candomblé, do candomblé é um pouco mais complicado, mas tem gente ali sincera, né? Bondosa, no terreiro de Umbanda, né? Tem aquela ideia ali, mas não tem maldade. Depende do espírito. Se morrer dormindo, depende dele. Depende da elevação do espírito. Ele pode morrer dormindo e ir para uma região ruim. Eu acho que o que confunde o André Luiz é que a gente visualiza o André Luiz como autor dos livros, um espírito elevado. A gente não visualiza ele como uma pessoa que se envolveu, foi vencida pelos vícios, principalmente nessa encarnação que ele fica 8 anos no umbral. Acho que é por isso que confunde. André Luiz... Ele teve vários nomes, ele teve várias encarnações. É porque a gente só identifica o espírito nesse momento aí de elevação. O André Luiz era um homem de ciência e ele era médico. Eu não vou dizer quem ele era. Por quê? Porque uns dizem que é outra pessoa, outra... Eu tenho, quer dizer, minha certeza, né? Vou dizer minha certeza de quem ele foi. Não foi qualquer espírito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ele não foi qualquer espírito de um tempo para cá. Ele foi igual a gente em algum momento. Sim. Ele não era o André Luiz, é isso. Aí as pessoas ficam: mas o André Luiz foi pro umbral? Sim, ele porque naquele momento ele não tinha condições de ir para um outro lugar. Mas a gente não tinha condições de ir um outro lugar. Acho que é isso que confunde. Confunde porque ele melhora muito. Sim. É porque vocês não leram, você não leu as obras dele. Precisam ler. Porque ele vai dar a visão toda do mundo espiritual. O livro nosso lá tem filme. Preguiçoso? Vai ver o filme, pelo menos. Eu já vi várias vezes. Então, lê o livro. Ele melhorou muito no mundo espiritual. Ele trabalhou muito. Ele ficou dias e noites seguidas, meses, trabalhando nas câmeras, com espíritos doentes. Ele foi ser ajudante da enfermeira. Ele era um cientista. Ele foi ser ajudante da enfermeira. Olha só, para o espírito. Olha como ele teve que dobrar a cerviz. Foi ser ajudante, foi limpar vômito. Mas ele era médico. Mas a medicina aqui não servia para a medicina de lá. Então ele passou um bom período ali trabalhando, se dedicando, até que chega o momento, ele tinha muita saudade da família, e foi autorizado, ele vir ver a família, depois de anos, 2 ou 3 anos, de trabalhos consecutivos, 3 anos depois. E quando ele vem ver a família, cheio de saudade da esposa, bota aí 8 anos de umbral, mais 3 anos lá, 11 anos, né? Aproximadamente, 8 anos e 3 meses. E quando ele chega em casa, vocês desviaram muito o assunto, viu? Quando chega em casa, quem ele vê? Ele chega, vê a esposa, vê a filha. Uma filha bem sensível fala do pai, e a esposa: não fala no teu pai, morreu, acabou. Ele não existe, não quero saber disso. Ele começa a ver o quadro que tinha lá, retrato dele, não estava mais lá. Os móveis estavam modificados.
Ele viu a mulher preocupada. Quando ele sobe no quarto, tinha um homem deitado na cama, o novo marido da esposa. E o que ele faz? Ele sentiu que qualquer um de nós sentiria. Ele voltou, saiu do quarto, como pode? E o homem estava doente, precisando de ajuda. Ele lembrou de Narcisa. Narcisa sabia o que ele ia encontrar. Os espíritos sabiam o que ele ia encontrar. Narcisa era enfermeira. Ele vai para o quintal. Ele pede ajuda. Me ajuda, por favor. O que fazer? Eu peço ajuda. Ele pediu ajuda. Vieram os espíritos. Pegaram lá da mangueira lá as essências e tal. E ele foi ajudar o novo marido da esposa. O novo marido ia desencarnar, não fosse a ajuda dele. Ele ajudou, ele pediu ajuda, ele socorreu o homem. Ele conseguiu ver naquele homem um irmão. Ele sentiu ali um amor fraterno. E ele retorna e em nosso lar ele é recebido como festa. Ele recebe o título de cidadão de nosso lar. Olha o que ele venceu. Quando ele tem o sentimento de ciúme ou de raiva, ele se vê, no filme mostra isso, no umbral de novo. Mas logo ele se levanta, busca, mexe, muda o pensamento e pede socorro. Então ele é recebido como cidadão de nosso lar. Aí depois do nosso lar tem um livro, Os Mensageiros, né? E depois dos Mensageiros tem qual é o Mensageiro? Eu sempre confundo. Depois tem Obreiros. É Nosso Lar? Não. Pô, eu estou querendo falar, vocês estão... Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, isso é da minha cabeça. No livro lá, Missionários, depois vem Obreiros. Olha só, o quarto livro. Tem o Nosso Lar, tem o Mensageiros, tem o Missionários, vem Obreiros. Anos depois vem Obreiro. Tem uma situação lá, um momento, em que ele ajuda a preparar um ambiente, eu disse aqui o pessoal do curso de orientação mediúnica, para receber um espírito que vinha do mais alto. E o lugar é bonito, uma vibração harmoniosa, ele chora, ele tem saudade da terra, ele tem saudade da esposa, dos filhos. Ele diz assim: como eu gostaria de ter a minha família aqui do meu lado, a minha esposa, meus filhos, aonde não existe mais a morte. Como se seríamos felizes aqui. Olha o amor dele pela esposa. O amor dele pela esposa. Uma outra hora eu falo desses amores, tá? Os tipos de amor. Os tipos de amor. Então, voltando à questão do perispírito. Ele ficou lá por causa do perispírito dele. O perispírito dele não permitia que ele ascendesse a nosso lar. Somente quando ele fez a prece, que ele entrou em sintonia e teve condições de ser levado para lá. Tudo bem? Vamos para outra questão aqui. 94. De onde o espírito retira seu envoltório semimaterial? Resposta. Do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Essa questão aí tem que ver devagar. Onde que ele pega esse envoltório? Mas o perispírito, vocês têm que já entender, a gente está estudando devagar, ele não é um corpo como é o corpo físico. Ele não é um bloco fechado. Ele tem algumas camadas. E essa camada que ele pega, esse envoltório, é a camada mais estéril, mais externa. E quando você desencarna,
ele volta ao todo de onde saiu, como ele colocou. É como se acontecesse assim, você vai mergulhar, você vai fazer um mergulho profundo. Você não tem que botar uma roupa para ir lá no fundo do mar? Não tem um escafandro? Tem que ter. Dependendo da profundidade, vai botar um escafandro. Você vai para a Lua, você não tem que botar lá uma roupa específica? Não dá. Não dá para ir para a Lua na pele. Quando você vai para um outro planeta, você tem que botar a roupa daquele planeta, que é essa energia, essa camada mais externa do perispírito. Porque se você entender como o perispírito sendo um bloco fechado, que seja num lapso de tempo, o espírito fica sem perispírito, não fica? Vai ficar pelado, só o espírito puro. E isso não acontece, não pode acontecer. Então é a camada mais externa do perispírito. Tem lá o duplo etéreo, que são emanações. Aí eu vou complicar para vocês. Aí quem fala é o André Luiz, emanações neuropsíquicas. Você tem um perispírito, você tem o corpo mental inferior, o corpo mental superior e o corpo mental sublime. Olha, camadas do perispírito. São 7 camadas que tem ali. Como que é o perispírito de Jesus? A gente sabe que ele tem, estudando, compreendemos que ele está com um corpo mental sublime, que é a parte mais pura do perispírito. Esse perispírito vai se sutilizando à medida que você vai crescendo, se desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Está vendo como eu compliquei? Vou passar borracha. Esquece isso, esquece. Para não confundir a cabeça de vocês. Vamos ver aqui a resposta. Ó. De onde o espírito retira seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Então ele tira parte do seu perispírito daí. Que a gente chama que volta ao todo. Que a gente chama de duplo etéreo. Ele vai voltar ao todo. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Ele muda dessa camada mais externa, que liga o perispírito ao corpo físico. Tem que ter uma cola. A matéria é muito pesada. Olha só, você tem que ligar o espírito à matéria. O espírito se liga ao perispírito, na sua camada mais sutil, que é o corpo mental sublime, e a camada mais externa, vamos dizer assim, uma cola, para você fixar o corpo físico. E isso vai se desenvolvendo ali, ó, desde o momento da concepção. O espermatozoide, como óvulo, recebe ali uma energia, uma carga de energia, para ele vai se desenvolvendo até o nascimento. Vai se ligando, o perispírito vai se ligando átomo por átomo, molécula por molécula. Depois de 9 meses, ele vem à vida, ele já pode estar ligado ao corpo, ele já está ligado ao corpo. Essa ligação é muito sutil, a gente tem que ter todo cuidado, e ela vai se completando, vamos dizer assim, vai se enraizando até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos, o espírito começa a ter consciência de si. 8, 9 anos, ele começa a ter consciência de si. À medida que o órgão vai se desenvolvendo, ele vai se manifestando como espírito imortal. Complicou isso? Tem mais questão aqui, hein? Não são só essas 4 não. Eu vou ter que ver isso aí no próximo ano, só o ano que vem. Subpergunta A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? É preciso que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, Jesus veio aqui na Terra, teve que tomar dessa energia mais grosseira, não tem jeito. 95. O envoltório semimaterial do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta. Sim.
uma forma correspondente à vontade do Espírito. Aquilo que a gente falou no início. Uma forma correspondente à vontade do Espírito. Ele quer ficar novinho, vai ficar novinho. Continua. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Então, quem sonha com alguém, está vendo a pessoa ali, não está vendo a pessoa como fosse viva? É claro, ela está com um corpo igualzinho, que é o seu perispírito. Como é que você vai reconhecê-la? Se ela não tiver a mesma cara que você sabe que ela tem. Então, não sei se é essa senhora que veio para cá e que aparece branca de cabelo louro, sendo que ela encarnada era negra, como é que identificou que era ela? Hã? Como que identificou? Quando falamos nela, ela se aproximou, se fez presente e a Adilane identificou. Ela disse, sou eu. E se identificou. Como a tua mãe é vista aqui bem novinha. Não, mas mais nova é uma coisa, outra coisa é com outra cor de pele, outra cor de Porque cabelo. ela quis. Mas é a vibração dela. Ah, tá. Tá. A vibração dela. Entenderam? Agora não acabou não. Não fecha o livro não. Tem a questão 134, a 135, a 136, a 187, a 257, a 284. Tudo fala de perispírito. Quer ver? Anotem aí, escrevam aí no caderno de vocês. Questões 134, eu vou passar rapidinho lá. 134, escrevam. 135, 136. Espera aí, professor, espera aí. 187, 257 no segundo parágrafo, 257 no segundo parágrafo e 284. Vamos só, eu não vou aprofundar, semana que vem não, o ano que vem a gente volta a estudar. Quer ver? Vamos lá na 134, ó. Vamos na 134. Pra vocês terem ideia, eu só vou ler, tá? Não vou explicar. 134. Acharam aí? Ele começa falando da alma. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Resposta: sim. As almas são apenas espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que reveste temporariamente o envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. A 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o elo que une a alma ao corpo, que é o perispírito. Então a gente tem que ler a 135 para entender o que é a alma, para entender a 134 para entender o que é a alma, e na 135 é o elo que une a alma ao corpo. E na 135 eu vou ter que associar essa questão e essa resposta para a gente entender, a gente que está estudando, a questão 76 e a questão 23. Depois nós vamos ver isso. Qual a natureza desse elo? Subpergunta A, que é o perispírito. Ó. Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. E é preciso que assim seja, para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo que o espírito age sobre a matéria e reciprocamente. Tá? Aí ele vai dizer lá, o homem é assim formado de 3 partes. O corpo, número 1, o corpo, depois a alma, o terceiro, o perispírito. Quando a gente vai lá para 187, vamos lá na 187. É só vocês me lembrarem o ano que vem, tá? A 187, olha aí a pergunta. Vai aí, Raquel. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, ela me falou lá atrás, é a mesma substância, Kardec perguntou lá na frente de novo. Não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago.
Mas o perispírito não é um bloco único, tá? Isso é uma parte, a parte mais externa. Vamos lá para 257. Por isso que eu botei para vocês lerem em casa. 257. Caramba, eu estou suando, esse ar não está gelando não, cara? Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Gente, que resposta grande é essa? Aí eu falei no segundo parágrafo. Esse estudo aí da 257 é interessantíssimo. Mas lá no segundo parágrafo ele começa: o perispírito é o elo que une o espírito à matéria do corpo. Ele é aurido do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. E por aí vai. Então tem que ter tempo para a gente analisar. A outra que eu disse para vocês, a 284, vamos lá. 284. Leia a pergunta aí, Raquel. Como os espíritos... Calma aí. Vocês estão pensando que fazer palestra é fácil? Você vai falar de perispírito, eu tenho que saber que está aqui. Tem mais coisa no livro dos médios. Como os espíritos que Na não... Gênese, vai lá. Como os espíritos que não possuem mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os rodeiam? Olha aí. Se o espírito não tem mais corpo, como é que ele é reconhecido? Resposta. Constatam suas individualidades através do perispírito, que deles faz seres distintos uns dos outros, como o corpo faz entre os homens. Tá vendo? Como tem coisa aqui para a gente estudar? Muitas questões ainda para a gente estudar. Semana que vem nós não teremos o estudo, teremos somente no dia 10 de janeiro, né? Que a gente vai voltar, não é isso? Terça-feira. Sim, esse cordão é chamado cordão fluídico, cordão de prata, dão vários nomes. Esse cordão é perispírito. Tá? É o perispírito. Você imagina uma pipa, ele soltou pipa que ele falou. A pipa está na minha mão aqui, ó, né? Estou soltando pipa. O espírito é a pipa. A linha é o cordão de prata, é o cordão que está ligado a mim. Está ligado a mim. E esse cordão fluídico é perispírito. Com um chiclete que estica, tá aqui. Quando a gente sai do corpo, todas as noites, essa noite vocês vão dormir, vocês vão fazer a prece e vocês vão vir para o centro espírita, pedir para vir para cá estudar e trabalhar durante a madrugada. Aí o corpo está lá na cama e a pipa vem para cá, que é a alma ligada por esse cordão e com o seu perispírito. Aqui, oi Nilton, tudo bem? Sonhou comigo? Sonhar com o Marquinhos? Pô. Sonhei com a Luciana, melhor a Luciana, né Marquinhos? Sonhei com a Luciana. Aí eu vou ver a Luciana desse jeito que é a Luciana. Vou ver a Maiara, vou ver o Marquinho, igualzinho estão aqui, porque estão com o seu perispírito. Mas está ligado ao corpo físico. A morte é o rompimento desse laço. Rompeu o laço, a pipa vai embora, né? A alma vai embora. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos, nós vimos. E quando há o esgotamento dos órgãos, o espírito se afasta do corpo. Não tem mais como voltar. Não tem mágica, não tem cola. Não tem como, é derrogar a lei. Ah, mas Jesus não ressuscitou Lázaro? Lázaro não estava morto. Lázaro não morreu. Estava em estado letárgico. O filho da viúva de Naim, está escrito lá, também não estava morto. Morreu não tem jeito. Porque Deus não derroga as suas leis. Morreu, morreu. Entenderam isso? Tudo está ligado ao perispírito. O laço não tinha se desprendido de Lázaro, nem do filho da viúva de Naim. Tem um outro caso lá, são 3 casos. A filha de Jairo, não é? E naquela época,
morreu, na mesma hora enterrava. Não esperava 24 horas não. E a pessoa não estava morta. Então, naqueles casos, não houve o rompimento do laço perispiritual. É a mesma coisa. Como que Jesus apareceu? Olha quanta coisa tem. Ah, Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus morreu como todo mundo morre. Ele não ressuscitou dos mortos. O corpo físico, melhor dizendo, morreu como todo corpo morre. Ele apareceu a Maria de Magdala com seu perispírito. Era tanto o perispírito, que é a mesma fisionomia dele, que ela reconheceu. Ela vai avisar aos apóstolos. Os apóstolos não acreditam nela, né? Depois ele aparece aos apóstolos. Com seu corpo físico? Não, com seu perispírito. Aí o nosso irmão lá, o Tomé, já está com sono já? Caramba! Eu vou começar a aula tudo de novo, tá? Tomé não estava presente. Aí Tomé, o que fala Tomé? Não, isso é impossível. Olha como os apóstolos não entendiam muito bem o apostolado do Cristo. Eles levaram um tempo. Só depois de Pentecostes que a ficha caiu. Então, olha só. Tomé, não. Que isso? Ele morreu. Ele não tem. Só acredito se eu colocar o dedo na chaga dele lá, que o prego fez. E que o soldado fez a lança. Não ele fala isso? Está lá escrito. Aí Jesus aparece. Tomé está lá. O que Jesus fala? Vem cá, Tomé. Bota o dedo aqui, vem. Coloca o dedo aqui. Aí Tomé, ó Senhor, se ajoelha, chora, aquela coisa toda. Jesus, felizes os que creem, que não me veem, que não veem. Felizes daqueles que não veem, creem. Você teve que ver para crer. Felizes daqueles que creem e não veem. Você teve que ver para crer. Como é que Jesus apareceu ali e chamou Tomé para botar o dedo ali? Com o seu perispírito. E com o pensamento dele, ele fez a chaga. Olha aqui a chaga aqui do prego. Eu não sei se é Ernesto Bozano, se é que conta a história. Esses autores clássicos que se leem muito pouco. No início eu lia tudinho, filho. Agora não. Tem até que trazer esses autores para cá. Acho que foi ele que contou. A menina ou a moça, apareceu e foram contar para a mãe que ela estava bem, que ela conversou. Mas a pessoa disse assim, mas ela estava com corte no rosto. Ela estava com corte, ela não tinha corte. Aí, esse foi o sinal de confirmação para a mãe. Só a mãe sabia. A mãe falou assim, na hora que eu fui fechar o caixão, o prego arranhou o rosto dela. E fez um corte, um risco, né, com o prego. E eu escondi com as flores. Eu ajeitei com as flores. O espírito queria ser reconhecido, apareceu para uma pessoa, conversou com a pessoa, e a pessoa, mas interessante, ela tinha um rasgo no rosto, um corte, ela não tinha isso. Querem conversar até meia-noite ou querem parar por aqui? Fala, vamos. A gente tem que parar, sabe por quê? Porque os ouvintes não têm um tempo de saturação. Eu te respondo, tá? Vamos fazer a prece e eu te respondo. Faz a prece, Raquel. Tem que ir para a fogueira de novo, para vir com força, viu? Amado Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos que estiveram conosco ao longo do estudo da noite de hoje, agradecemos a vocês pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, estudando o Livro dos Espíritos, estudando sobre o perispírito, estudando sobre nós, espíritos imortais. Agradecemos a inspiração no entendimento de cada uma das questões abordadas
E nesse momento pedimos a permissão a Deus, a Jesus, para, em nome do amor, darmos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós e que essas vibrações de amor e de paz cheguem aos lares que nos ouvem à distância. Que Jesus console a todos. Graças a Deus.